Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 14 de janeiro de 2026. E antes de passarmos à situação que nós temos no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, vamos rapidamente à Groenlândia, porque hoje vão decorrer, ou já decorreram algumas reuniões entre os representantes dos Estados Unidos da América e o governo desta região. E vou só referir que Trump fez uma publicação nas suas redes sociais a referir que a Groenlândia é um território importantíssimo para os Estados Unidos em termos da sua segurança nacional. Vamos ver como a situação se vai desenvolver nesse sentido, vamos observar com atenção, mas agora vamos passar à Ucrânia e já temos a informação que a capital deste país, a cidade de Kiev, está em estado crítico. Nos últimos dias, a Rússia efetuou ataques massivos à rede energética ucraniana, principalmente nesta cidade. E durante o dia de hoje já tivemos algumas pessoas ligadas ao governo ucraniano que referiram que um estado de emergência precisa de ser declarado não só na cidade de Kiev, como por toda a Ucrânia. Além disso, o vice-ministro da Energia ucraniano referiu que ainda não há nenhuma previsão para quando as centrais elétricas e toda a rede elétrica desta cidade serão reparadas. Portanto, neste momento as pessoas estão sem energia, algumas lojas também não têm produtos, alguns supermercados estão fechados porque não têm possibilidade de funcionar e alguns deputados do Parlamento ucraniano até já referem que é necessário evacuar a população civil de toda esta região. E por isso vemos que a capital ucraniana está numa situação bastante crítica. Obviamente isto vai impactar a situação ao longo da frente de combate, porque é precisamente de cidades como Kiev, Dnipro, que os ucranianos efetuam a logística a partir do oeste da Ucrânia para o leste. Como sabemos, Dnipro também foi atacada massivamente pelos drones e pelos mísseis da Rússia, também está com problemas de eletricidade e até a própria população civil já está a protestar nas ruas e até a bloquear algumas estradas, como podemos ver aqui num vídeo gravado por alguns habitantes. Além disso, tivemos algumas mudanças no governo ucraniano, alguns ministros foram substituídos, por exemplo o ministro da Energia, mas também o ministro da Defesa. E ele chama-se Fedorov e prometeu atuar em vários eixos principais, nomeadamente modernizar os centros de mobilização ucraniana. Nós sabemos que neste momento está a decorrer a mobilização da população ucraniana e bastantes pessoas têm conseguido escapar a esta mobilização. E além disso, ele prometeu apostar na defesa antiaérea ucraniana. Além disso, tivemos a informação de que houve uma extensão da mobilização na Ucrânia por mais 90 dias. Isto foi aprovado no Parlamento ucraniano. E já tivemos a informação de que a agência de anticorrupção ucraniana NABU, que muitas fontes referem estar ligada ao FBI norte-americano, já estão a realizar algumas investigações. A Yulia Tymoshenko, que foi uma ex-candidata a presidente da Ucrânia, e já tivemos alguns resultados destas investigações, que foram pagamentos efetuados a deputados do Parlamento ucraniano para receber votos a seu favor. E muito provavelmente teremos uma aproximação cada vez maior destas investigações ao próprio Volodymyr Zelensky. Agora vamos passar ao campo militar e analisar os ataques que tivemos durante as últimas horas. A Rússia efetuou alguns ataques com drones do tipo Geran a várias regiões ucranianas. Por exemplo, ao norte da Ucrânia tivemos alguns alvos militares atingidos, como pontos de concentração de forças ucranianas. E tivemos aqui um vídeo de quase 2 minutos publicado pelos russos. Por exemplo, este ataque já vos tinha mostrado durante o dia de ontem, mas hoje tivemos mais alguns episódios do mesmo e podemos ver que vários drones foram utilizados pelos russos.
Também já sabemos que a cidade de Odessa foi atacada por alguns dos drones da Rússia. Temos aqui algum trabalho efetuado pela defesa antiaérea ucraniana, mas os ucranianos também não ficaram apenas a defender-se dos ataques russos, mas atacaram a cidade de Rostov-on-Don. E daqui já tivemos algumas explosões e resultados destes ataques. Por exemplo, tivemos a confirmação de que uma fábrica foi atingida, mas ao mesmo tempo alguns prédios civis também foram atingidos, onde se geraram pequenos incêndios. E relata-se que houve feridos entre a população civil. Também tivemos mais atualizações do Mar Negro, por exemplo, tivemos um ataque efetuado supostamente por um drone ucraniano a um navio-tanque que estava a transportar petróleo, e este navio-tanque, segundo as fontes, estava a transportar petróleo pertencente ao Cazaquistão. E veremos qual será a resposta por parte do governo deste país aos ataques por parte dos ucranianos. Agora vamos passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate. Vamos começar com a situação na direção de Zaporizhia. Temos mais alguns avanços registados no mapa. Por exemplo, da vila de Stepnohirsk recebemos algumas atualizações por parte de fontes pró-russas que os mesmos conseguiram conquistar a vila de Pavlivka. Não tivemos nenhuma prova visual disso por enquanto, mas só para referir que a fonte pró-ucraniana Deep State também referiu mais avanços por parte das forças russas e até expandiu as zonas cinzentas, o que significa que os militares do exército russo já se encontram a atuar em todos estes territórios. Vamos avançar em direção à cidade de Guliai-Polya e sabemos que nas últimas horas os ucranianos efetuaram mais algumas tentativas de contra-ataque. As fontes ligadas ao exército russo referem que foram registadas cerca de 6 tentativas ucranianas e que os combates ainda estão a decorrer precisamente nesta região desta cidade, mas ao mesmo tempo foi registado um ataque com drones por parte dos ucranianos às posições do exército russo. Não posso mostrar este vídeo até ao fim por causa da violência, mas um destes ataques decorreu exatamente naquele ponto do mapa, o que confirma que este conjunto de prédios já está sob controlo das forças armadas da Rússia. E portanto vemos que umas batalhas bastante ferozes estão a decorrer pelo controlo da vila de Zaleshnishnya. Enquanto os ucranianos contra-atacam, os russos vão respondendo com ofensivas. E nós sabemos que esta vila é o próximo alvo dos russos, mas também ao mesmo tempo sabemos que os russos tentaram atacar esta vila partindo da cidade de Guliai-Polya, mas parece que as defesas ucranianas nesta região estão boas e foi por isso que os russos intensificaram os seus ataques mais ao norte. E muito provavelmente daqui a alguns dias teremos algumas tentativas de ataque por parte dos russos seguindo este eixo aqui. Ao mesmo tempo, os ucranianos continuam a efetuar algumas concentrações de forças em torno das vilas de Vozdvizhivka, Verkhnya Tersa e Dolinka, e algumas destas concentrações são atacadas pelos drones das forças russas. E temos, por exemplo, aqui mais um vídeo a mostrar alguns destes ataques. E aqui foi atacado um sistema de artilharia. Vamos continuar mais para norte. E agora vamos à cidade de Gavrilivka, porque aqui tivemos a confirmação que as autoridades ucranianas começaram a evacuar a população civil. E por isso, as últimas pessoas, os últimos habitantes desta cidade vão sair, o que significa que os ucranianos estão-se a preparar para mais ataques por parte da Rússia. Eles já obtiveram essa informação e por isso nos próximos dias e nas próximas semanas poderemos ver alguns movimentos no mapa exatamente desta área. Vamos continuar agora em direção a Pokrovsk e a Mirnograd. Sabemos que os ucranianos também prosseguem com tentativas de contra-ataque nesta direção. Algumas concentrações de forças ucranianas são atacadas com bombas do tipo FAB. Temos aqui algumas explosões registadas em vídeo ao longo de uma linha de árvores, também ao longo da vila de Serhiivka. Mas também tivemos algumas imagens do centro da cidade de Pokrovsk, que está totalmente em ruínas.
Vemos que tudo está destruído, tudo está danificado. Isto faz lembrar a cidade de Mariupol. Se vocês se lembram, ela também estava num estado parecido à cidade de Pokrovsk após os combates, mas agora é uma cidade completamente diferente e já está quase totalmente reconstruída. Vamos continuar agora em direção à cidade de Konstantinivka. E segundo o que referem algumas fontes ligadas ao exército ucraniano, os russos em pequenos grupos conseguiram infiltrar-se nas defesas ucranianas e já se encontram a atuar em toda esta área do mapa, não só a realizar atos de sabotagem, mas também a realizar investigações acerca de como se encontram as defesas ucranianas. Ao mesmo tempo, os russos prosseguem a atacar as posições do exército ucraniano com drones do tipo FPV, com bombas do tipo FAB, mas como eu já referi alguns vídeos atrás, muito provavelmente os russos não terão sucesso na conquista da cidade de Konstantinivka se não melhorarem as suas posições em toda esta área do mapa. Porque isto vai permitir aos russos aproximarem-se da única via logística, da única estrada que os ucranianos possuem para suprir as suas forças ao longo da frente de combate. E, por exemplo, durante as últimas horas tivemos a confirmação por parte de uma fonte que referiu mais avanços por parte dos russos já a norte da vila de Sofiivka. E por isso, nos próximos tempos, poderemos ver uma intensificação dos ataques em toda esta região do mapa. Vamos prosseguir agora em direção à cidade de Siversk. Aqui tivemos mais alguns movimentos registados no mapa e um deles deu-se nos campos que se situam a sul das vilas de Kaliniki e Rizhnivka. E isto era de esperar, já que as defesas ucranianas aqui não são assim tão fortes, porque a próxima linha defensiva dos ucranianos encontra-se exatamente em toda esta área do mapa. Portanto, até lá os russos podem ter avanços mais rápidos, mais livres, mas obviamente eles vão ficar estagnados, pelo menos por algum tempo, para quebrar esta forte linha defensiva ucraniana. Alguns ataques com drones por parte dos russos prosseguem. Temos aqui mais alguns vídeos publicados pelos mesmos, a tentar destruir as posições defensivas ucranianas. Mas também um foco de ataques recentes por parte da Rússia foi a cidade de Mykolaiivka. É nesta cidade que os ucranianos costumam concentrar as suas forças para depois enviar para a frente de combate. Aqui é um ponto logístico bastante importante para os ucranianos porque eles a partir daqui têm acesso a toda a linha da frente de combate, em todas as direções. E por isso poderemos ver uma intensificação de ataques por parte da Rússia, não só com drones, como também com bombas do tipo FAB, precisamente a esta cidade. Já da região de Liman não tivemos nada de novo, nenhum avanço registado no mapa. E agora vamos em direção à cidade de Kupiansk, porque aqui os ucranianos continuam com as suas tentativas de contra-ataque e algumas fontes referem que os ucranianos decidiram intensificar as suas manobras ao longo deste eixo. Para já não sabemos se os ucranianos tiveram algum sucesso ou não, vamos ficar atentos e vamos aguardar por alguma atualização que nos surja. Também algumas pontes flutuantes são destruídas pelos russos, que os ucranianos constroem para fazer a travessia do rio, que passa exatamente nesta região do mapa, mas para já nada de novo em relação a movimentos no mapa. Vamos agora avançar mais para norte. Da região de Sumy tivemos também bastantes ataques efetuados pelos drones da Rússia, que intensificaram as suas operações. Por exemplo, a unidade Rubicon, que é uma das melhores unidades de drones FPV do exército russo, começou a atacar alvos em toda aquela região. E por isso poderemos ver nos próximos dias uma intensificação dos ataques por parte dos russos ou até mesmo tentativas de ataque e de penetração das defesas ucranianas. Contudo, a informação mais importante vem-nos mais aqui do norte, da vila de Komarivka, porque tivemos um relato oficial por parte do Ministério Russo da Defesa que referiu que o seu exército conseguiu esta conquista.
Já tinha comentado esta situação convosco em alguns vídeos anteriores, mas a verdade é que os russos iniciaram uma série de incursões ao longo de toda a fronteira com a Ucrânia para obrigar os ucranianos a manter as reservas em toda esta região. E obviamente estamos aqui a falar num jogo, numa estratégia de guerra que visa jogar precisamente com as reservas do inimigo. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.